Começou a temporada de balanços dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Bora começar por uma empresa que poucos analistas cobrem, é uma microcap da Bolsa Brasileira, que são as indústrias home, perspectivas para 2025. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques do primeiro trimestre de 2025, 41,4% de aumento da entrada dos pedidos em relação ao primeiro TRI de 2024, 31% em relação ao primeiro TRI de 2024 de aumento na receita operacional líquida, 6,7% de aumento no EBITDA ajustado em 2025 e 37,4% de aumento na carteira de pedidos em 2025. Falando um pouco dos braços da empresa, nas máquinas home houve um aumento de 31,2% em relação ao primeiro TRI de 2024 e a margem operacional também melhorou em 3,8 pontos percentuais. Falando do outro braço, máquinas BW, que são as indústrias situadas na Alemanha do grupo Home, aumento de 93,5% de entrada de pedidos e 42,3% na carteira de pedidos e 16,8 milhões em distribuição de JCP. Vamos falar um pouco mais de dividendo nos próximos slides. Falando um pouco de indicadores conjunturais, o PIB e o FBKF, que é a formação bruta de capital fixo, as indústrias home se beneficiam quando o país cresce de uma forma acentuada, ou seja, quando o PIB está um pouco mais elevado e a formação bruta de capital fixo também. Essa formação bruta ela é baseada em indicadores industriais do país e, ao que parece, as projeções para 2025 estão diminuindo de ambos os indicadores. O quarto TRI de 2024 indicava um PIB na casa dos 3%, porém para 2025 o Banco Central revisou suas projeções para 2% de crescimento do PIB do Brasil. Falando um pouco do faturamento por unidade de negócio, as indústrias homes têm 3 braços de negócio, que são as máquinas homes, as máquinas B mais W e os fundidos e usinados. Destaque para o aumento das máquinas B mais W de 18% para 27%. Falando também da receita operacional líquida, olhando TRI por TRI, houve um bom aumento, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. E nesse tipo de empresa, a gente tem que fazer uma comparação, muitas vezes olhando TRI por TRI, porque se você for comparar o primeiro TRI de 2025 com o quarto TRI de 2024 ou o quarto TRI de 2023, você vai ver que tem uma discrepância muito grande. Isso acontece porque a maioria das indústrias, ao final do ano ou início do ano, dão férias coletivas para os seus empregados, é o momento em que não tem tantos pedidos, não tem tanta coisa para se fazer dentro da indústria, então acaba que a receita operacional ou faturamento acabam caindo. Então o interessante é a gente fazer esse comparativo olhando TRI por TRI. Falando um pouco da entrada e carteira de pedidos, tanto na entrada quanto na carteira de pedidos houve um aumento substancial. Olhando na entrada de pedidos, um aumento consolidado de 41,4% e na carteira de pedidos também um aumento de 37,4%. Já passando pelos resultados e indicadores das indústrias home, o lucro bruto aumentou, passou de 60 milhões para 66, porém a margem diminuiu de 29% para 24%, e no lucro operacional uma queda de 4,1 milhões para 1,4 em 2025 e queda na margem operacional de 2 para 0,5%. Falando do EBITDA, se manteve praticamente constante em 18 milhões, porém a margem diminuiu de 8,7 para 6,6. No slide a seguir eu quero destrinchar com vocês a DRE das indústrias homes para vocês entenderem melhor o que aconteceu nesse primeiro trimestre. E um leve aumento no lucro líquido ajustado de 9,2 milhões para 10 milhões, porém uma queda na margem de 4,4 para 3,7. Falando um pouco da demonstração de resultado consolidado, olhando o faturamento da empresa, houve um aumento de 31%, porém houve um aumento maior ainda no custo do produto vendido, nas matérias-primas que a Home usa, um aumento de 39,6%. Então o lucro bruto aumentou apenas 10%. Aqui também houve um aumento muito grande nas despesas operacionais, 37%. Esse é um aumento considerável. E isso fez com que o lucro operacional antes do resultado financeiro tivesse um decréscimo muito grande de 3 milhões para 1,4 milhões. Falando um pouco do resultado financeiro da Home, houve um aumento de 83%.
mas o resultado financeiro não faz parte exatamente da operação da empresa. O resultado financeiro faz parte das receitas que a empresa dispõe no banco. Ela pega o seu caixa e coloca num CDB, na poupança, e isso acaba rendendo para ela. Então, o resultado financeiro seriam essas receitas menos as despesas. Aqui a gente vê que a Home também teve variações cambiais positivas e isso fez um resultado financeiro maior comparando o primeiro TRI de 2025 com o primeiro TRI de 2024. E olhando o lucro líquido ajustado no período, um aumento de 7,2%. Falando rapidamente sobre o EBITDA, que é um indicador para você entender a geração de caixa da empresa, uma queda de 33,2% comparando na ótica trimestral. Falando um pouco da alavancagem das indústrias Home, ela tem em aplicações 295 milhões e empréstimos de 401,5 milhões. Então a dívida líquida ficaria de 106,4 milhões negativos, porém olhando a alavancagem, que seria a dívida líquida sobre o EBITDA, hoje ficaria em 0,68. Uma dívida bem tranquila, e em torno de 6 meses as indústrias Home já conseguiriam quitar totalmente a sua dívida. Falando um pouco de proventos, as indústrias Home têm um calendário bem consolidado, paga 3 vezes ao ano, normalmente referente ao trimestre anterior, e esse ano já provisionou o pagamento de 18 centavos por ação, que daria em torno de 2% na cotação atual para pagamento no meio do ano. E nos últimos 12 meses, uma queda de 18,6% nas indústrias Home. Quem olha apenas essa foto acredita que não foi um bom investimento. Porém, pessoal, as indústrias Homes estão na Bolsa de Valor desde 93 e entregou um dos maiores retornos de todos os anos. Se você tivesse comprado as ações em seu IPO, você teria tido um retorno de 62.000%, o que daria uma média de 23,7% ao ano, que seria uma das melhores médias da Bolsa Brasileira. Aqui um pouco da minha planilha pessoal, o preço sobre valor patrimonial está amassado hoje em torno de 0,68, a média da empresa ficou um pouco mais elevada, em torno de 0,8, 0,85, o PL em 7,3. Acredito que para 2025 as indústrias Home vão sofrer um pouco, deve manter o mesmo lucro de 2024 ou até descer um pouquinho. Vamos aguardar para ver os próximos trimestres, os próximos resultados, e com o PL projetado de 6,95, as indústrias Home estariam acima da média dos últimos 10 anos. Fazendo um payout de 50%, mais conservador. Normalmente as indústrias Home pagam de 55% a 60%. O dividend yield para 2025 estaria em torno de 7,2%. E aparentemente o mercado nem desanimou e nem animou com a ação, porque ela fechou praticamente no mesmo preço de entrada do mercado. Mas me fala aqui, pessoal, você gosta desse tipo de vídeo? É uma empresa que poucos analistas cobrem, principalmente por ser uma microcap, ela vale menos de 1 bilhão na bolsa. Você já teve essa empresa na sua carteira? Ela já passou pelo seu radar? Me conta um pouco mais aqui nos comentários. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.